Vamos então começar aqui a nossa cobertura, gente. Já vamos falar da Paulista, vamos falar também da contagem de pessoas, a polêmica que surgiu em torno disso. Mas vamos ver aqui o que o Carlitão gravou do Lula lá no Rio de Janeiro, no evento da Petrobras. Da mesma forma que eu disse quando estava preso, que não aceitava acordo para sair da cadeia, porque eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero dizer para vocês agora, eu não troco a minha dignidade pela falsidade. E quero dizer para vocês que eu sou favorável à criação do Estado palestino livre e soberano. E possa esse Estado palestino viver em harmonia com o Estado de Israel. E quero dizer mais. O que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças. É isso, gente. Quero dizer para vocês que também... Carlitão mandou muito bem lá. Vamos para a reportagem, então, que eu fiz lá no Rio de Janeiro, com as informações lá do Rio de Janeiro. Em cima de bosta e carniça sempre tem mosca e tapuru. Bolsonaro é assim, exatamente. Vamos ver aqui a reportagem que eu produzi lá na Folha Democrata a respeito do Rio de Janeiro. Quase que eu faço uma burrada, mas vamos lá. A grandeza do discurso de Lula com a Petrobras e a baixaria de Bolsonaro na Avenida Paulista. Algumas considerações e a reportagem da Folha Democrata. Vamos ler juntos aqui, foi histórico isso. No momento em que escrevi esse texto, Jair Bolsonaro ainda não discursou na Avenida Paulista. Bandeiras de Israel já são erguidas por seus apoiadores. Na rua, muitos deles falam em ditadura do judiciário, embora não tenham cartazes contra Alexandre de Moraes, e há até uma máquina de realidade virtual. Sim, teve isso aí com um cara girando lá. O evento de Bolsonaro neste dia 25 de fevereiro, o dia do meu aniversário, é algo como Lollapalooza para fascistas. A aglomeração na Avenida Paulista se opõe ao evento grandioso da Petrobras no Rio de Janeiro, no MAN, para anunciar o seu maior edital cultural da história. Jean Paul Prats, presidente da estatal, enquadrou o investimento em cultura na era Bolsonaro como deprimido em 20 milhões de reais e promete colocar 250 milhões no setor, com uma alta, tá, gente, de até 400 milhões. Focado em apresentações culturais, minoritárias e de periferia, além do audiovisual e até para os games. Presente no Rio, Lula começou reforçando a fala de Prats, Margareth Menezes e a atriz Leandra Leal, criticou as apostas esportivas e bets, chamando primeiro de jogos digitais e depois comparando ao jogo do bicho, e para finalizar, com uma fala que emocionou todos os presentes. O chanceler Mauro Vieira, com cara de poucos amigos, estava ali presente e deu um spoiler do que seria falado pelo presidente Lula. Da mesma forma que eu disse quando estava preso, eu não aceitaria acordo para sair da cadeia e eu não trocaria minha liberdade pela minha dignidade, que foi a fala que ele falou agora há pouquinho, gente. Eu digo, não troco a minha dignidade pela falsidade, eu sou favorável à criação de um Estado palestino livre e soberano, que possa esse Estado palestino viver em harmonia com o Estado de Israel. O que o governo do Estado de Israel está fazendo não é guerra, é genocídio. Crianças e mulheres estão sendo assassinadas. Não tentem interpretar a entrevista que eu dei. Leiam a entrevista e parem de me julgar a partir da fala do primeiro-ministro de Israel. Um presidente que defende a população chacinada pela máquina de guerra de Israel, financiada pelos Estados Unidos, tem uma grandiosidade que o mito, entre aspas, jamais terá, chorando ou não, e ele chorou no final das contas, né, com seus apoiadores na Avenida Paulista. E é importante os jornalistas fazerem sempre isso, tá, gente? Quando a gente recebe uma viagem para viabilizar o nosso trabalho, a gente fala aqui, para transparência, Carlito Neto e a Folha Democrata foram convidados pela Petrobras e viajaram ao Rio de Janeiro para cobrir o evento. Então eu escrevi esse texto com as informações de bastidores que eu vi lá. Eu não fiquei só assistindo a live da Petrobras no YouTube, como muita gente que cobriu apenas pela internet. Vamos lá para a próxima notícia, que é uma reportagem também que eu fiz lá no Rio sobre a Petrobras. Em evento da Petrobras, Lula manda recado a Israel e Bolsonaro, cultura não interessa a um ditador. DCM esteve no evento no Rio de Janeiro.
A Petrobras lançou seu maior edital de cultura em evento no MAN, no Rio de Janeiro, para o qual o DCM foi convidado. Presente no anúncio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou para reforçar que condena o genocídio de palestinos na faixa de Gaza feito por Israel e mandou muitos recados para Jair Bolsonaro, chamado de ditador. Da mesma forma que eu disse que eu estava preso, eu não aceitaria acordo para sair da cadeia e que eu não trocaria minha liberdade pela minha dignidade, eu digo: não troco a minha dignidade pela falsidade, eu sou favorável à criação de um Estado palestino livre e soberano. O que o governo do Estado de Israel está fazendo não é guerra, é genocídio. Crianças e mulheres estão sendo assassinadas. Não tentem interpretar a entrevista que eu dei. Leiam a entrevista e parem de me julgar a partir da fala do primeiro-ministro de Israel. Se o que está acontecendo em Gaza não é genocídio, eu não sei o que é, disse Lula. Ele também aproveitou para a presença do chanceler Mauro Vieira para criticar a Organização das Nações Unidas, a ONU. Estamos lutando para mudar o Conselho de Segurança da ONU. Hoje, infelizmente, ele não serve para nada. Bolsonaro criticado por todos no evento. O presidente da República também não poupou o seu antecessor ao falar sobre o lançamento do edital da Petrobras, que abre inscrições agora em 23 de fevereiro até o dia 8 de abril. Bolsonaro não foi nomeado por Lula e seus ministros, mas foi diretamente criticado. Investimento em cultura não pode interessar a um ditador, mas interessa ao povo tanto quanto o prato de comida na mesa. O edital cultural é voltado para o audiovisual e outras artes nacionais para selecionar iniciativas regionais e que tenham alcance nacional. A seleção vai levar em conta as necessidades dos povos originários, das minorias pretas e das necessidades de pessoas com deficiência e particularidades regionais. A iniciativa foi apresentada com shows de indígenas dos Guajajaras, hip hop e até a atriz Leandra Leal, lembrando sobre preservar a cultura no Rio de Janeiro, que sofreu com a falta de investimentos de estatais como a Petrobras. A cultura estava deprimida no último período, com 20 milhões. Cultura agora é a nossa energia. Agora anunciamos 250 milhões e vamos investir até 400 milhões de reais, especulou o presidente da empresa, Jean Paul Prats. Obrigado pelos Pix, querida Marli. Fechamos então, é vapo, queridos. A ministra Margareth Menezes, acompanhada pela secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga, reafirmou o lema do governo e o seu papel de parceria com diferentes agentes do governo. União e reconstrução tem sido nosso mote. Nesses 13 meses, estamos restaurando a cultura como vetor de crescimento econômico, de combate às desigualdades e de inclusão. Margareth e o próprio Lula também elogiaram as mudanças na Lei Rouanet, que ampliou o teto de captação para o incentivo cultural. Em 2023, o governo federal aprovou o maior valor da Lei Rouanet para a cultura em 21 anos, de 16,5 bilhões. A fala de Lula sobre bets e apostas, aqui ele se enrolou um pouco, tá, gente? Importante eu pontuar aqui que eu falei isso até pro assessor do Lula. O presidente da República quase fez uma confusão chamando os jogos digitais, como são conhecidos os videogames, como apostas ou bets digitais. Hoje esses jogos são jogados até por crianças, é pior do que o jogo do bicho hoje. É 24 horas por dia, é jogo na televisão, isso porque cassino é proibido aqui. Porque cassino é jogo de azar, jogo do bicho é jogo de não sei das quantas, agora pode jogar criança de 5 anos de idade até a pessoa de 90 anos. Não tem limite, a ordem é jogar. O governo Lula e o Congresso estão regularizando as apostas digitais e esportivas para aumentar a arrecadação tributária. E a fala do presidente não tem nada a ver com games eletrônicos que são considerados cultura até no edital da Petrobras. Jogos estão previstos no financiamento do setor audiovisual, assim como a Lei Paulo Gustavo, disse Jean Paul Prats ao DCM em coletiva após o evento, confirmando a informação com Joelma Gonzaga e Margareth Menezes. A Joelma é do audiovisual, tá, gente? Eles entram no formato mais moderno de audiovisual, sem deixar de financiar filmes e expressões mais tradicionais. Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Lula acertou em cheio.